Hoje é o Dia Internacional das Meninas, celebrado em todo o mundo pela ONU. Data para lembrar a necessidade de promover os direitos das meninas e adolescentes. A cada 7 segundos, uma menina é forçada a se casar. E essa triste realidade está bem pertinho da gente. O Brasil é o 4º país do mundo com maior índice de casamento infantil. Todos os anos, 15 milhões de meninas com menos de 18 anos se casam no mundo. No Brasil, 36% das adolescentes já estão casadas antes de completar a maioridade. Um estudo do Banco Mundial, divulgado esse ano, aponta ainda que as meninas têm mais chances de serem vítimas de violência doméstica e estupro por parte do marido. Elas também estão sujeitas a menores índices de escolaridade, maior incidência de gravidez e menor renda. O casamento precoce priva as meninas e adolescentes de terem um desenvolvimento físico e psicológico saudáveis e é um fator de perpetuação da pobreza. Apesar do Código Civil estipular 18 anos como idade legal para uma união matrimonial, as meninas podem se casar a partir dos 16, desde que tenham o consentimento dos pais ou decisão judicial. A legislação brasileira não prevê punição para quem permite o casamento infantil. Para falar sobre a situação das meninas aqui no Brasil, nós recebemos Viviana Santiago, gerente técnica de gênero da organização Plan International, a estudante de pedagogia e ativista Maria Clara Araújo e a promotora de justiça Valéria Escarança, ela é coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público. Você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar com esse dado aí, né? Brasil, 4º país do mundo em número de casamentos de crianças e adolescentes. O que explica essa situação? Como é que nós chegamos nesse ranking aí tão preocupante? Eu acho que tem muito a ver com a gente pensar um pouco sobre a dinâmica da sociedade. Né? O 4º país do mundo significa que a gente entende que meninas podem se casar. É só isso que esse dado significa. E quando a gente chega nessa informação de que nós somos um país que entendemos que meninas podem se casar, então a gente tem a provocação. O que a gente precisa pensar são as normas de gênero que estão subjacentes à vida na nossa sociedade. Que normas são essas que dizem que alguém com 12, 13, 14 anos já é uma pessoa adulta e pronta para casar? Então, a gente é uma sociedade adultocêntrica, a gente é uma sociedade sexista, a gente é uma sociedade machista, que a gente não consegue enxergar as meninas enquanto pessoas em situação de desenvolvimento e conseguimos menos ainda entender que essas meninas são sujeitas de direito, com menina pode tudo. Exatamente, quando não se pensa nisso, esquece-se aí que é um tipo de violência também, não é? Contra essas meninas que chegam a esse ponto, né, Maria Clara, sem atingir, como a Viviana colocou, maturidade, né, física, emocional. E não existe uma problematização, tanto da parte da família, quanto da própria escola, que se vê meio omissa em relação a essas situações. E essa questão não é pautada, né? Essa questão da menina ser levada a uma relação, né? E que a menina menor de idade, e a escola não discute isso dentro do seu corpo discente, nem do seu corpo docente. Isso é um problema, sem dúvidas. E, doutora Valéria, nesse caso, assim, podemos ver esse casamento infantil como causa e também consequência da vulnerabilidade dessas meninas, não é? Sim, com certeza. Elas se casam para sair disso, dessa vulnerabilidade, e quando se casam ainda, né, perpetuam esse ciclo. Sim, o casamento infantil ele tem contornos bem variáveis conforme os locais do mundo, né? Mas no Brasil ele está muito associado a essa questão de uma sexualidade precoce, de um estímulo. Então se fala nas novinhas, né? Nas garotas, como se meninas novinhas já fossem mulheres, como na verdade são adolescentes. A questão de gênero também está muito presente, porque as meninas, em regra, acabam se casando muito cedo, não casando necessariamente, juntando, como elas dizem, né? Com meninos mais velhos e ficam sem possibilidade de sair de uma relação eventualmente violenta. Então, nós temos a violência no início, a violência durante essa relação e a violência também quando ela tenta deixar, porque ela não tem condições. Ela não tem condições. A doutora Valéria chama a atenção, colocou aí, são as novinhas, né, que se casam com homens mais velhos. Então,
a gente acaba, né, lembrando da questão, mais uma vez, das meninas vistas como objeto de Exato. consumo. E né? como mini mulheres, né? A sociedade produz essa informação. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando saiu o ranking das mulheres mais bonitas do Brasil, 3 delas eram adolescentes. Então, que informação é essa que a gente vai mobilizando, né? E como Valéria colocou, a gente tem uma mania de confundir sexualidade com reprodução e com casamento, porque a gente não consegue entender que as meninas são sujeitas de, inclusive, direitos sexuais. Elas podem ter sua sexualidade e não significa que elas devem casar, porque o casamento é outra coisa. E existe também uma ilusão em relação ao que é o casamento, o que é a vida conjugal, os filhos. E isso vem muito da nossa criação, né, com mulheres, até os homens. Então, a menina ela cresce com aquele sonho de princesa. Né? Ainda cresce com o sonho de princesa, à espera de um homem que vai salvá-la dos seus problemas, da sua situação. Pode ser uma pobreza, pode ser um problema em casa, ou simplesmente realizar um sonho. E vários estudos apontam que esse ideal de princesa ele vai se projetar na fase adulta da mulher, porque ela continua com esse ideal de um casamento, com esse ideal de transformação da fera em príncipe, como se a mulher tivesse o poder de transformar todos os homens em príncipes. Né? Eu vou interromper aqui para chamar um depoimento. No Brasil, os 2 estados com maior ocorrência desse tipo de união, casamento infantil, né, são Pará e Maranhão. E nós vamos ver o trecho de um material justamente da Plan International, gravado lá no Maranhão. Várias colegas minhas também que já casaram nova, minha cunhada também, a minha mãe também se casou nova. Então, é normal, para mim é normal, não me sinto excluída, não. Bom, entre a relação entre mim e meus pais não eram, assim, eram com a minha mãe sempre foi boa, com meu pai nem tanto, porque ele era muito grosseiro, era ignorante, ainda é ignorante e tal. Então a relação não era boa. Ele batia nela também, eu separava a briga deles, discussões. A maioria das mulheres, elas são agredidas, entendeu? A maioria daqui da comunidade ficam caladas, porque os maridos são muito violentos. Mas nós vemos aí a questão do ciclo, né? A minha mãe já se casou jovem e eu também, né? E é o ciclo que se perpetua, né? Exato. E eu acho que tem uma coisa que esse documentário chama atenção, que é para onde tem mais casamento infantil. Mas eu sempre acho importante a gente dizer a informação o mais completa possível, que dizer que onde tem mais não significa dizer que nos outros lugares não há casamento infantil. Então, o casamento infantil, ele é um contexto que ele é agravado pela pobreza, mas ele não nasce na pobreza. O que funda o casamento infantil são normas sociais de gênero, que dizem o que é que se espera de uma menina, o que é que se espera de uma mulher e o que é que se espera de um menino e de um homem. A pobreza agrava esse contexto, porque diminui o repertório de escolhas. Então, o casamento é a escolha mais potente, mas a gente acabou de lançar um documentário sobre casamento infantil. Casamento infantil no Brasil, e um dos nossos principais casos acontece aqui em São Paulo, em Guarulhos. E tá aí, né? Parece assim, para acabar com essa ideia de que tá tão distante. É do sertão, é rural, né? Esses contextos vulneráveis, eles transformam as escolhas das meninas mais difíceis porque elas não têm mais outras escolhas. Mas eles não fundam a ideia do casamento infantil. O que funda é o que é que a gente entende que uma menina pode fazer. O que essa menina perde, né? Quando olha como única opção justamente esse casamento, Maria Clara, no sentido até muitas vezes de estabilidade financeira, né? Que é o que se coloca ali para ela. Eu acho que o que ela perde é uma visão de perspectiva mesmo, né? Ontem, no evento da Plan, a Viviana, inclusive, comentou sobre isso. Que muitas vezes a gente fala, quando a gente discute sobre casamento infantil, trago o que a menina escolheu. Mas na gama de escolhas que ela teve, que gama de escolhas é essa, né? Ela está escolhendo de casar mais um jovem, frente a que outras opções? Frente a uma universidade, frente a um trabalho bem remunerado, frente a uma vida com qualidade, né? Que escolha é essa? Agora, doutora Valéria, falando um pouquinho das nossas leis, né? A lei brasileira, ela permite que meninas se casem a partir dos 16 anos de idade, desde que haja o consentimento dos pais. É preciso também olhar para a nossa legislação? Não, com certeza. A nossa legislação, na verdade, ela vem justamente de encontro com essa ideia naturalizada de que a menina precisa casar cedo. E existe um resquício ainda mais grave no Código Civil, que é a nossa lei, que diz o seguinte, que em caso de gravidez, o casamento pode acontecer com menos de 16 anos. Então, ainda é aquela ideia de legitimar uma família porque a menina está grávida. Então, o juiz até pode autorizar com idade inferior.
como se o casamento resolvesse a questão da maternidade, enquanto, na verdade, as mulheres são as que responsáveis pela manutenção da família, de muitas famílias, em regra. Né? Ai, ficou grávida, então agora ela precisa arrumar um marido para ela. E a legislação não mudou, a legislação ainda mantém essa observação. Agora, sobre as perdas, acho que um aspecto muito relevante é o seguinte: se tira da menina o direito de ser menina, o direito de brincar, de estar na rua, de frequentar a escola, se impondo uma gravidez de risco, que tem mais risco, um relacionamento com um homem, em regra, mais velho, uma dependência financeira, porque nenhuma menina de 14, 16 anos tem independência financeira. É quase que uma sentença de um futuro. Então, esse é o lugar que te cabe na sociedade, casar cedo. Então, sobre a escola tem até um dado aqui que chama a atenção: essas meninas que se casam antes dos 18 anos, né, elas representam até 30% do abandono escolar no ensino médio. E aí o que acontece, né? Casam cedo, não estudam e não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E eu lembro que a gente teve um dado muito interessante quando a gente discutia a geração neném, né? Que o Brasil durante muito tempo se preocupou com o neném. E a gente só nunca desagregou os dados, porque se a gente tivesse aberto os dados, a gente ia se deparar que neném eram as meninas que eram mães, né? Alguém que tem entre 17 e 19 anos, que tem essa coisa do trabalho reprodutivo e não consegue mais estudar. Então, perceba como muitas vezes quando a gente não abre os dados, quando a gente não percebe quem são os sujeitos e as sujeitas daquele número, às vezes a política pública ela não vai dar a resposta que essa pessoa precisa. Porque não era um problema necessariamente dentro da escola, mas era um problema no contorno da escola, ou seja, na sociedade, né, que colocava essas meninas como alguém que pode casar. Né? E o projeto de lei que tenta tirar as excepcionalidades do casamento infantil, ele tem essa potência, porque a lei ela dá uma mensagem muito forte. Quando ela tem essas condicionalidades todas, quando ela tem essa abertura, ela dá uma mensagem para a sociedade, que é a mensagem de que uma menina casa. Quando a gente tira as brechas da lei, essa mensagem sai. Menina não pode mais casar. Então, esse é o nosso exercício, é a gente atuar fortemente no projeto de lei, para que esse projeto de lei ele avance e que a gente possa tirar todas essas brechas na lei que permitem o casamento. Casamento, né, que vamos colocar aqui, infantil, tido como uma violência que também não a faz escapar dos outros tipos de violência, né? Exato. O próprio depoimento ali, aquelas mulheres, a menina mesmo chamou a atenção de que aqui nessa comunidade, a maioria das mulheres aqui sofrem agressão e ficam caladas, né? Foram ensinadas a ser caladas, né? Até retomando essa própria questão da escola, eu não acredito tanto no termo evasão, quando a gente fala que essas meninas sofreram uma evasão escolar, porque a partir do momento que a escola ela não entende que essas meninas elas têm certas especificidades e que essas meninas precisam ter algum tipo de assistência, no caso, se as demandas dessas meninas não são levadas em consideração pela escola, esse corpo não importa dentro da escola. Então, para aquela menina não há sentido estar dentro da escola. Exato. E muitas vezes a escola produz esse sentido, né? Os contos de fada, eles dizem isso pra gente. Os contos de fada, eles, na verdade, formam um ideal que não existe, né? Então, de uma mulher que sempre espera o seu homem, o seu salvador, né? E transforma o homem. Falando sobre a persistência de uma relação violenta, acho que é sempre muito bom a gente lembrar que nenhuma mulher está na relação violenta porque ela quer, né? Que a relação violenta vai se impondo aos poucos. A mulher não escolhe um parceiro de antemão por ser violento, ninguém escolhe isso. E muitas vezes ela não sai da relação violenta porque ela não consegue. Então, quando se comenta de uma pessoa que sofre violência, tem que ter essa dimensão. Qual que é a minha obrigação na sociedade? Eu vejo que uma pessoa sofre violência, eu vou tolerar isso? E quando as meninas casam mais cedo, elas sofrem violência mais cedo. E a taxa de mortalidade, na verdade, das mulheres, de feminicídio, elas são justamente mais altas a partir da faixa dos 20 anos até os 25 anos até os 39. Então, as mulheres vão se relacionando muito cedo, entram em relações muito cedo e morrem cedo. Você não consegue romper essa violência. Eu vou chamar aqui um outro VT para nós comentarmos, né? Que a ONU disponibiliza em seu canal do YouTube uma série de vídeos aí sobre os direitos humanos, né? Nós separamos o trecho de um documentário produzido pela organização que fala sobre a importância de dar voz às meninas. Eu acho que o empoderamento ele é fundamental para esse ponto de dizer não para as violências que se sofre e para questionar mais a sociedade. E muitas vezes o empoderamento é visto como mulheres raivosas, né? Mas quando mulheres questionaram e não foram vistas como raivosas? Eu acho que aí está o ponto, né? Qualquer mulher que foge da ordem estabelecida, ela é vista como um perigo.
E aí, se o empoderamento de outros indivíduos é uma ameaça para o outro, a gente ainda precisa discutir o básico, né? Pois é, né, Maria Clara? A gente ouve isso, né? Essa percepção das pessoas que a mulher, quando ela é questionadora, ela é vista como raivosa. Você sente isso na prática? Ai, sinto, sem dúvidas, assim. No meu próprio processo, quando eu passei na Universidade Federal de Pernambuco, enquanto uma das primeiras travestis que foram aprovadas, né, no processo do vestibular, a universidade não tinha uma política de nome social e de banheiro por identidade de gênero, que é uma das demandas de pessoas trans. E quando eu decidi que eu iria expor que a universidade não tinha essa portaria, eu ouvi isso, né? Mas não precisa, por que você vai expor isso, né? E essa é a grande questão, quando a gente fala sobre mulheres falando sobre si e se impondo, né? Não é visto que o que nós estamos trazendo é uma questão de direito. Não é uma simples demanda que está sendo escolhida de forma aleatória. É sobre nossa própria integridade, sabe? Eu acho que a gente tem essa coisa, né, de todo mundo que sai do seu lugar de passividade passa a ser um incômodo. E eu acho que, enquanto meninas e enquanto mulheres, a gente tem que lidar muito bem com esse desconforto que a gente causa. Que é que se a gente gera esse desconforto, se as meninas geram esse desconforto, é porque tem uma sociedade que ainda é muito desigual. E a sociedade está se debatendo para manter os privilégios. Então, quando alguém que reivindica vai ser entendida como alguém que está errada, é porque quem está te entendendo assim é alguém que quer manter o privilégio. Né? Então, eu acho que essa coisa do desconforto, a gente precisa aprender a lidar com ele. Quem são as pessoas que mais ficam incomodadas, doutora Valéria? Eu acho que, no geral, existe um incômodo em relação a todas as pessoas. É interessante porque o preconceito e o machismo, ele está presente em todas as pessoas. Eu sempre brinco o seguinte, quem fala que não é machista é porque está mentindo. Porque, em maior ou menor medida, as pessoas carregam esses aprendizados que foram naturalizados, atuam a nível do inconsciente. Então, quando a mulher, em regra, ela começa a ocupar espaços que são nitidamente masculinos, ela sofre esse tipo de enfrentamento. Numa universidade, a mulher que estuda mais, num trabalho, uma mulher que busca posições mais elevadas, mulher que se destaca, uma mulher que enfrenta o homem de igual para igual, por exemplo, numa discussão. Ela é vista como nervosa e o homem como firme. A mesma situação ela é encarada de duas maneiras. Agora, nós temos que dar voz às mulheres. Isso é muito importante que as meninas e mulheres aprendam isso. Uma vez me perguntaram qual que era a melhor frase para se ensinar para uma menininha pequena. É aprender a dizer não. Porque as meninas são ensinadas a dizer sim, a serem tolerantes, amorosas. Então, quando ela diz não e ela tem voz, isso é muito importante. Só queria fazer um gancho, uma observação muito importante que ela comentou sobre a aplicação das leis, sobre a dificuldade, muitas vezes, de vencer esses preconceitos também em relação a mulheres trans e travestis. Porque nós temos a interseccionalidade, então você trabalha com mulheres negras, com mulheres trans e travestis. E o Ministério Público, ele tem, pelo Núcleo de Gênero e por uma comissão nacional, lutado para que as leis sejam aplicadas a todas indistintamente. Sim. E nós temos um entendimento de que a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio se aplica a mulheres trans e mulheres travestis. Ótimo. Vou fazer uma pausinha aqui, intervalo rápido e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a situação das meninas aqui no Brasil. Conversamos com Viviana Santiago, gerente de gênero da organização Plan International, a estudante de pedagogia e ativista Maria Clara Araújo e a promotora de justiça Valéria Scarance. Nós vamos ver aqui, antes de retomar a conversa, um outro trecho do documentário produzido pela ONU Mulheres, que fala sobre a necessidade de mudar a forma como a sociedade vê a mulher. A gente fez uma pesquisa sobre violência contra a mulher, entrevistava homens e mulheres e perguntava para eles: você acha que em algum momento a mulher merece apanhar? A gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem toda uma mídia que fala dos problemas e que isso hoje em dia é considerado claramente como uma prática de crime, que tem punição, taranã. E aí homens e mulheres responderam que sim. Só que as mulheres, inclusive, nessa pesquisa, foi um número maior que disse que sim. Ou seja, as mulheres também muitas vezes reproduzem determinado modelo que a gente considera como modelo machista. Pois
Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso também. As mulheres também reproduzem comportamentos machistas. Né? Pois é, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Como a Valéria colocou, a gente vive nessa sociedade. A gente nasce, a gente cresce, a gente vai para a escola, a gente assiste TV e ouve música. Nessa sociedade que mobiliza esses conceitos de que tem alguém que é superior e tem alguém que é inferior. Isso conforma a nossa mentalidade de homens e de mulheres. Então, sob diversos aspectos, é muito mais possível que uma mulher ela acredite nisso tudo, porque ela está sendo preparada uma vida inteira para ter essas noções. Essas noções elas não dizem respeito só aos homens, né? Então as mulheres elas precisam se revisitar. Elas precisam revisitar todas essas informações que receberam a vida inteira, que nós recebemos, né? De que nós merecemos ser punidas, de que nosso corpo merece ser controlado, de que nossa sexualidade não pode ser vivida senão para satisfazer o prazer de um homem. A gente aprende isso e a gente passa a acreditar nisso até que a gente questione. Maria Clara. Então, né, falando sobre isso, sobre questionar, eu fico pensando muito sobre, por exemplo, Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ele expõe que a escola ela é deficiente dentro das suas próprias tecnologias, porque ela faz com que os alunos sejam mudos. E quando eu penso sobre meninas passarem a falar, passarem a questionar, eu acredito que a escola ela tem um papel fundamental. Né? De despertar essa consciência crítica na menina, dela saber o que a cabe e do que ela não pode ser submetida, né? Pois é, e também, a partir de hoje a gente fala, né, está falando mais sobre isso, a questão de que brinquedo de menina, o outro brinquedo é de menino, ou a profissão é de menina, essa profissão é de menino. Isso também, né, acaba levando a um aumento da desigualdade, não é, doutora Valéria? Quando chega lá na ponta, né? Se fala disso na infância, mas lá na frente, quando ela chega na profissão que é dita de menino, ela vai receber... Não pode, aqui não é o seu lugar, não é o recado. E ela vai receber menos Exatamente. do que ele, né? E aí, o interessante é o seguinte, que é justamente aí a diferença entre gênero e sexo, porque o sexo é biológico e o gênero é um aprendizado sobre ser menina e ser menino. O que as meninas podem e não podem fazer, brincar, como elas podem e não podem agir. Então, elas vão repetindo papéis. Na verdade, o que a gente tem é uma reprodução de um padrão que foi incorporado e vai sendo repetido, tanto pelos meninos como pelas meninas. Então, nós sabemos que, por exemplo, que quem sofre violência e quem pratica violência é justamente quem vivenciou isso em casa, 70% a 80% dessas pessoas. Agora, como mudar isso? Né? Como mudar esse olhar das mulheres e dos homens? Tentar entender a razão, desnaturalizar o que foi vendido como natural. Por exemplo, que os homens são naturalmente infiéis, predadores, fortes e insensíveis. Quem disse? Isso foi ensinado. Que as mulheres são tendentes ao casamento, à maternidade, domesticidade, vivem em casa e que devem fazer opção pela família. Quem disse? Então, quando você começa a refletir, você empodera as mulheres, mas é o que a gente estava falando. Começando você esse incomoda ponto. Não é normal, aqueles né? valores, entre aspas, tradicionais, que na verdade nunca pararam para pensar de que maneira escraviza todos, aos homens e as mulheres e as crianças, gerações futuras também, né? Ainda sobre, a doutora Valéria chamando a atenção aí, como mudar, ainda sobre isso, e o papel da escola, que sei que você trabalha com isso, né, Maria Clara? Então, eu tenho pensado muito sobre a escola, como eu falei, fazer com que as crianças se pensem a partir de uma maneira crítica, né? Mas a própria escola, ela tem que se autocriticar. Ontem, no evento da Plan, eu falei sobre isso. A escola, ela reproduz que meninos são todos iguais e meninas são todas iguais. A escola trabalha a partir de um modelo homogêneo de pessoa, de gênero, de sexualidade, e a gente conseguir trazer essa pluralidade de formas de ser, essa pluralidade dentro da própria categoria de meninas vai ser muito rico. Eu acho que pensar para além desse discurso da diferença, sabe? Sim. Que é um termo que me incomoda muito, porque toda vez que a gente está falando de diferença, a gente está se remetendo a uma norma. Eu sou diferente de quê? Então, eu estou reforçando que tem uma norma, que tem uma forma de ser gente no mundo. Mas quando eu falo de pluralidade, quando eu falo de diversidade, eu estou falando que tem 1000 formas de ser no mundo e que a escola, a família, a sociedade precisam se abrir para isso. A gente precisa entender que as pessoas são múltiplas e variadas. E enquanto a gente buscar um modelo e que seja esse, que alguém é superior e que alguém é inferior, a gente não chega nessa construção de igualdade. Sim. Um recadinho final, então, que estamos chegando próximo ao final aqui do programa, doutora Valéria. Vamos lá. Bom,
Acho que o meu recado final é o seguinte, que é muito importante pensar diferente, olhar as meninas como seres que têm vontade e que não são obrigadas a cumprir um papel que lhes foi imposto. Libertando as meninas, os meninos, lá no futuro nós teremos uma sociedade bem mais justa e igualitária. Não como falando de diferenças, mas falando de uma igualdade efetiva, de uma igualdade no dia a dia, de uma igualdade real entre as pessoas. Maria Clara. Então, eu penso que a partir de quando meninas elas conseguem se movimentar, né, retomando a fala da Angela Davis, especificamente ela falando de mulheres negras, né, mas eu também acredito que quando meninas conseguem se movimentar, o mundo se movimenta junto com elas. O sonho das meninas é o sonho da humanidade. Um mundo melhor para as meninas é um mundo melhor para a humanidade toda. E a gente pode construir isso. Sem dúvida, temos que acreditar e podemos sim chegar lá. Obrigada pela presença aqui hoje, até a próxima. E a campanha Global Goals lançou uma versão da música Freedom, cantada pela Beyoncé, para chamar a atenção sobre a luta por liberdade que as meninas travam todos os dias e pede a nossa ajuda para acabar com a injustiça contra as mulheres. E a gente encerra nosso programa de hoje com um trechinho. Até a próxima. Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves.